Marcos 8:36, porque aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus Santo de poder e glória, eu venho apresentar a Ti, ó Pai, essa mensagem em Tuas mãos. Me ajude, ó Deus da salvação, na ministração dessa mensagem, ó Deus, Criador dos céus e da terra. Sem Ti, Senhor, nada posso fazer. Eu careço da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua benignidade, ó Deus, Criador de todas as coisas. O Senhor, meu pastor, nada me faltará, em nome do Senhor Jesus Cristo. É minha fortaleza, meu refúgio, socorro bem presente na tribulação. Aleluia, glória a Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível naquele que crê. E se crês, verás a glória de Deus. Eu consagro aqui, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, minha vida, as vestimentas, Deus Santo de poder e glória. Aleluia, tudo que ligares na terra, ligado nos céus, tudo que desligares na terra, ligado nos céus. Me ajude, Senhor, a ministrar essa mensagem, a revelação de Cristo Jesus. Aleluia. Ó Deus da salvação, tudo que falei, pensei, que entristecer o Teu Espírito, ó Pai. Ó Senhor, me perdoe, me ajude a melhorar a cada dia, buscar a Tua presença. Aleluia, Deus Santo de poder e glória. Te apresento essas pessoas, Senhor, Deus Santo de maravilha, que verão os vídeos, que verão, meu Pai querido, poder e glória. Aleluia. Nas redes sociais, Senhor. Deus Santo de poder e glória, em nome de Jesus Cristo. Toda soberba, vanglória, vem cair por terra, Deus Santo de poder e glória. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em nome do Filho amado, unigênito do Pai, Senhor Jesus. Hoje o tema da mensagem é sobre ganhar o mundo. Há dois tipos de ganhar o mundo. O tipo de Deus e o tipo do diabo. Dessas duas maneiras, você pode ganhar o mundo. Há pessoas que preferem de forma rápida. E Deus disse: ainda que elevares o teu ninho como a águia, de lá de cima te derribarei. O maligno disse para Jesus: te dou todos os reinos da terra, se prostrado me adorares. Tudo que o diabo te oferece, tira sua paz. Tudo que Deus te oferece, traz a paz. Porque Deus é Deus de paz. Não te isentará dos conflitos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? São pessoas que escolhem o pecado,
se prostrar no pecado, se vender à perdição. Eles se vendem à perdição para ganhar o mundo. Escolhem vender a alma escolhem perder a saúde, e nessa cobiça eles transpassam a si mesmo. Todo aquele que amar o dinheiro nunca se fartará do dinheiro. Todo aquele que amar os prazeres se empobrecerá. Glória a Deus. Jesus é fiel. Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito de Deus. Quando você prospera em Deus, alcança em Deus, Deus faz você ser abençoado. Deus faz você ganhar o mundo, possuir a terra. Quando Deus não está com você, você ganha o mundo segundo as suas concupiscências. Todo aquele que sobe, eleva um ninho sobre as nuvens, como a águia, sobre as árvores, sobre as nuvens, dizendo como um pretexto. Toda pessoa que ganha o mundo do lado do diabo, essa pessoa não firmará. Essa pessoa que ganhou o mundo lá do diabo, ela está com as más obras, está cheia de iniquidade. Por isso, o tombo será certo. O rei que lidera com benignidade e verdade firmará o seu trono. Jesus disse: ide por todo o mundo, até os confins da terra. Quem crê da glória a Deus, ao Deus Todo-Poderoso e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou um vaso de barro, mas em mim habita um tesouro. Que é Deus, Pai, Deus Filho e o Espírito de Deus. Eu sou o mensageiro que transmite a mensagem. Deus escolhe os ungidos e os profetas. Deus se manifesta através do ungido. E os profetas recebem o discernimento de Deus, que vem dos ungidos. Porque são dois ungidos que Deus levanta na geração.
Na época do apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, era o apóstolo João e o apóstolo Paulo. Pedro foi escolhido como Davi na nação de Israel e também na Itália, onde Pedro também pregou. Porém, Paulo assumiu, porque Pedro tinha a obra prioritária para os judeus. Mas Pedro, na hierarquia, ele estava abaixo de Paulo e João. Tanto que Deus tinha que repreendê-lo. Disse: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Perguntou para ele 3 vezes. Pedro negou a Jesus. Disse: não o conheço. Paulo volta para Jerusalém e reencontra Pedro e o repreendeu, porque Pedro estava vivendo carnalmente, sentando à roda dos escarnecedores, porque quando você se assenta à mesa dos escarnecedores, as más conversações corrompem o bom costume. Porque você acaba entrando na comunicação deles. Agora, o ungido da geração, ele não entra em conformidade com as obras dos escarnecedores. Ele vence pela palavra. Ele convence pela palavra. Ele usa a palavra. Ele liberta pela palavra. O ungido da geração é a raiz. E se a raiz for santa, os ramos serão santos. Quem crê na glória de Deus? Pelo líder religioso, você consegue perceber como são os seus discípulos. Jesus disse, Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Não tem prazer maior que esse para mim? Alegria maior que essa? Regozijo maior que esse? De saber que os meus filhos andam na verdade. É alegria que não é passageira. É alegria que permanece. Deus Santo tem poder e glória. Jesus não vai aparecer invisível. O Pai não vai aparecer de forma invisível. Porque o Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Através dos vasos. Através do ungido. E do discernimento que sai do ungido, que é de Deus, para os vasos. O ungido, que digo, é o ungido da geração, os 2 ungidos da geração, que sai da nação escolhida.
que muitas das vezes a nação escolhida, ou na verdade, a nação escolhida, não é a nação que aceita a Cristo. A nação escolhida é a nação que honra com os lábios, mas o coração está longe. Porque no princípio, a nação escolhida foi Israel. Mas como eles rejeitaram, a nação escolhida não é mais Israel. Deus passou por lá, manifestou a glória em Israel. E Deus vai escolhendo outras nações e levanta 2 ungidos da nação que ele escolhe. Porém, a nação que ele escolhe para cumprimento da palavra é nação rebelde. É nação que rejeita Cristo, mas que honra com os lábios. Aqui nós aceitamos a Cristo. Um profeta. É dessa nação que Deus escolhe os 2 ungidos para a geração. Os 2 ungidos para a geração serão exemplos. Terão o espírito da excelência. Não achará engano na boca deles, outros deuses estranhos. Andarão em retidão. Deus Santo tem poder e glória. E não serão amados pela nação. Jesus não foi amado pela nação de Israel, ungido da geração. Paulo não foi amado pela nação de Israel, ungido da geração. João não foi amado pela nação de Israel, ungido da geração. Mas foi amado pelos gentios. Paulo disse: vou para os gentios. Deus falará, Jesus habitará através dos ungidos da geração. Manifestará neles de forma gloriosa. Por isso Deus não nos abandonou. Onde está Deus? Você procura, olha para o céu, ora na madrugada, vai no monte, eu quero ver Deus. Deus está nos ungidos da geração. É lá que Deus fala. É lá que Deus apacenta. É lá que Deus vai dar o discernimento. E quando os profetas estão ligados nos ungidos da geração, eles pregarão a doutrina, o discernimento da vontade de Deus. Se a raiz for santa, todos os ramos serão santos. Não é quem prega mais eloquente. Não é quem arrepia mais. Porque arrepiou-se, verbo passado. Arrepiou-se meu corpo. Temi os teus juízos. Fui curado pela virtude e temi os teus juízos. Agora, para manter temendo os juízos, eu preciso temer a palavra de Deus. Porque quem está curado não fica arrepiando-se. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus na hora. E dele saiu virtude.
ficou arrepiada. Arrepiou-se o corpo dela. E ela foi curada. Saiu virtude dele para ela ser curada. Muitas das vezes eu já preguei. Saiu virtude de mim, do Espírito de Deus de mim. Eu não senti o arrepio, mas a pessoa sentiu. Agora, se você olhar para a pessoa, você irá nela. E você sentirá também o arrepio que ela está sentindo. Mas não é você que está sentindo. É a cura de Deus que está restaurando a pessoa. Nós não estamos abandonados. Não estamos desamparados. Muitas pessoas querem ganhar o mundo, fazem pactos, escolhem se prostrar no pecado, se prostrarem no pecado, porém chegam e não conseguem manter-se estruturados, firmes, porque estão em iniquidade. E que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Há muitas pessoas que pensam que estar com Deus é ganhar o mundo. Estar com Deus é as boas obras. Porque mesmo você não tendo controle do seu corpo, o seu espírito fala. Mesmo você não controlando o seu corpo, o seu espírito sabe se você está praticando as boas obras ou as más obras. Você está ciente mesmo sem o controle do seu corpo? Não é o que estão falando, é o que você está vivendo. Quem é de Deus, independentemente da quantia que tem no banco, tem as boas obras. Isso prova que você está com Deus. Essa é a prova. As boas obras. Porque a loucura dos homens é loucura para Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que dos homens. Os ministros, os pastores devem se fazer de louco para que venham ser sábios. É a loucura da pregação. Muitas das vezes você verá pastores falando sozinho, porque eles apacentam em espírito e a voz deles alcança onde o corpo não consegue alcançar.
Quando Jesus disse, eu não tenho de reclinar a cabeça, é que ele prega tempo e fora de tempo. Não tem tempo para descansar durante o dia, mas à noite não se pode trabalhar. Quando você vê um líder religioso, rebelde, com doutrinas de impiedade, se não puni-lo severamente, a nação abrirá portas para os seus discípulos, 2 vezes mais dignos do inferno do que eles próprios. A principal arma é espiritual, que mata também. Porém, muitas pessoas pensam que é morte natural. A principal arma espiritual é de Deus. Porém, a arma carnal também é de Deus. Porém, são entregues às autoridades para que eles não venham provocar a Deus, porque Deus tem misericórdia. A arma espiritual de Deus dá tempo para que você venha se arrepender. Mas a arma carnal, se você mexer com as autoridades, que é terror para as más obras, eles não pensarão 2 vezes e matarão você por legítima defesa. Por isso é necessário a arma também carnal para as autoridades, para os famosos que são perseguidos, para os pastores. Mas a arma mais usada não é a carnal. Nós militamos nas armas espirituais. O combate é espiritual. A guerra é espiritual. O apóstolo disse para Tito: sede o exemplo do rebanho. Tem que ser o exemplo. Se você não é exemplo, você não pode mais liderar. Se você não ajuda os seus discípulos a vencer o mal de cada dia, a continuar a lutar, a não desistir, você não é líder espiritual. Porque muitos desistem na batalha, soldados feridos, mas você deve estar firme. Você deve ser o exemplo. Sofre comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Aquele que milita não se embaraça com nada desse mundo, a fim de agradar aquele que vos alistou para a guerra. O apóstolo João era ungido da geração, de fala simples. O apóstolo Paulo foi treinado aos pés de Gamaliel. E depois por Jesus.
Os apóstolos de Jesus não foram treinados antes, estudados antes, eram idoulos. Se você pegar as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver uma fala de sabedoria, doutor dos gentios, embaixador em cadeias. Apóstolo Paulo, muito mais bem preparado em sua comunicação, em seus sermões, do que o apóstolo João. Porém, os dois cheios do poder de Deus. O apóstolo Paulo pregava para os gregos, judeus. O apóstolo João veio para um povo humilde, não de estranha fala, mas cheio de fé, com vontade de vencer, com vontade de completar a carreira. Porque o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O apóstolo João disse: não ameis o mundo e nem nada que há no mundo. Amor prioritário. O seu amor prioritário deve ser em Deus e depois nas bênçãos de Deus. Não naquilo que é dos demônios. O que é dos demônios é dos demônios. O que é de Deus é de Deus. Dos demônios são principados que ele separou para atormentarem os homens e para que os homens venham estar buscando a Deus. Então, meu amigo e minha amiga, você que é juiz, você que é líder, você que é nobre, príncipe, fiquem atentos aos líderes, principalmente aos espirituais. Se eles são um exemplo. Se não forem exemplos, devem perder o ofício. Caso contrário, os seus preséritos, seus basílios, transformarão esse mundo numa desordem. E se isso acontece, os primeiros a sofrer os danos são os atalaias, são os juízes, são os nobres, são aqueles que Deus colocou para exercerem o juízo. Deus Santo tem poder e glória. Aleluia. Santo, santo é o Senhor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque religião para Deus é fugir da corrupção do mundo. E visitar os aflitos, os órfãos, as viúvas. Não é tradição de homens. É a palavra de Deus.
Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E Jesus respondeu, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição, porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe morrerá de morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corvam. Isso é oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Eles invalidavam a palavra de Deus. Por causa das tradições, das superstições. Você não pode invalidar a palavra de Deus por causa do seu achismo, por causa da sua superstição. Porque você tem 20, 30, 40, 50, 60 ou 80 anos, mas a palavra de Deus é mais de 2000 anos aqui na Terra, entre os contradizentes. Mas o verbo era Deus, e o verbo andava com Deus, e Deus era o verbo. No princípio. Desde o princípio. E continua sendo. Mas essa frase é para o princípio. Deus era, está querendo dizer, no princípio. Naquele momento, do princípio, ele disse: haja luz, e houve luz. Deus Santo e Poder. Malaquias 3, 6. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por mais que o meu exterior se corrompa, o meu interior vai se renovando. Porque grande é o mal sobre a carne do homem, a fraqueza da carne, mas o teu espírito em Deus é forte. Talvez você esteja fraco na carne, mas o seu interior deve estar se renovando em Deus. É as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, por isso não desista. Se fortaleça na palavra de Deus. Porque Deus é fiel. Quem crê agora a Deus? Porém, não brinque com o Senhor. Deixa os teus órfãos
e os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Jesus usou o apóstolo para dizer para o carcereiro: a salvação da sua família depende de você, da sua esposa, seus filhos. Se você crer, se você ouvir, você tem a vida eterna e não há condenação. E se você fizer isso, sua esposa será salva e seus filhos também. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tudo em tua casa. O marido da esposa virtuosa é estimado, é fiel, não é covarde, vive em santidade, é corajoso. E a fidelidade dele é a prova que a família dele será salva. Deus disse: não merecia salvação, mas pela pureza das suas mãos eu salvei. Josué profetizou: eu e minha casa serviremos ao Senhor, Senhor Jesus Cristo, e ao Pai Todo-Poderoso. Pare de dar ouvido a espíritos enganadores e comece a dar ouvido aos ungidos e aos profetas. Deus fala com os ungidos e aos profetas, primeiramente. Crê nos seus profetas e prosperareis. Porque tem ungido que também é doutor, é profeta, é apóstolo. Apóstolo, profeta, doutor. E tem ungido que é só profeta. Tem ungido que é só doutor. Mas o ungido da hierarquia, a qual Deus manifesta de forma especial, Jesus também, para falar com o povo, mostrar o seu amor com o povo, e a sua fidelidade. São eles que têm os dons supremos para a glória de Deus. Tanto que Paulo impunha as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o batismo com o Espírito Santo. E as pessoas olhando o Paulo diziam: mas não é Jesus que batiza com o Espírito Santo? Esse homem chegou batizando as pessoas com o Espírito Santo. João Batista profetizou: eu batizo com água, mas vem um após mim, que eu não sou digno de amarrar suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por isso Paulo era vaso de barro, sua carne corrupta,
Mas era Jesus se humilhando, vivendo em Paulo. E ele disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Era Jesus na terra, em corpo corruptível, se humilhando a si mesmo para demonstrar o seu amor, a sua compaixão por nós. Amém? E com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida para a glória de Deus.